Foram 19.382 torcedores no sábado pela manhã, ensolarado no Independência, vitória para cima do Defensor do Uruguai pelo placar de 2-0, tendo gols importantes, né, Thiago? O Cajota, que foi elogiado na transmissão pela sua recuperação física e projeção para o segundo semestre, e também para o contexto, o Felipe Moraes, jovem, 17 anos, de Lafayette, estava presente também a sua família comemorando o primeiro gol com a camisa profissional do Cruzeiro. O Cruzeiro teve, Thiago, no primeiro tempo, Otávio, William, João Marcelo Vidalba e Gabriel Rojas fazendo a sua estreia, Matheus Henrique, Gerson Pereira, Ryan Leles, Sinesterra e Cajota. No segundo tempo, tendo Vitor Lamonier, Fagner, Jonathan, Jesus, Fabrício, Bruno, Cauã Moraes, Romero, Lucas Silva, Bruno Rodrigues, Marquinhos, Ryan Leles, depois Felipe Moraes e Neiser. Vídea Real, Cruzeiro bem distinto, né? No primeiro tempo uma equipe, na outra etapa uma outra equipe, o técnico Arthur Jorge colocando todo mundo do seu grupo para trabalhar nesta intertemporada. Olha, Oliveira, normal, né? Natural que ele mude o time todo. Agora a torcida já começou a sentir a ausência do Christian, né? Porque é um jogador que a gente chamava de pulmão, de motorzinho do time, e ele já não participa do compromisso do fim de semana com a sua negociação para ser vendido e deixar o Cruzeiro. Vai para o futebol da Rússia. A gente até comentava, né, que pro dinheiro, pra realidade do futebol, o Christian ainda não tinha feito seu grande contrato, né? E ele sentiu essa oportunidade. Evidentemente que o aspecto financeiro é que faz a diferença nesse caso, não é esportivo, mas de qualquer maneira é um jogador muito importante, foi muito importante desde a sua chegada ao Cruzeiro, e naquela relação que a gente faz de custo-benefício, né? Quanto ganhava o Christian e quanto ele entregava em campo, talvez ele tenha sido o melhor custo-benefício do clube nesses últimos anos, porque realmente é um cara que não veio com muita expectativa, mudou de posição e ele foi titular absoluto e fundamental em vários momentos. E com vários treinadores, né? Exatamente. E entrava, saía treinador, ele sem o glamour, sem o cartaz de muita gente, mas sempre homem de confiança. E evoluindo, né? Porque a gente falava muito do Christian no momento defensivo do Cruzeiro, mas ofensivamente ele começou a colaborar, fez gols importantes. Então é um jogador que deixou a sua marca, evidentemente vai buscar os seus interesses financeiros, mas certamente é um jogador que a torcida se identificou, que gostou do clube, o clube gostou dele e agora vai seguir a sua vida. Mas o Cruzeiro tem boas possibilidades, boas opções, inclusive, para ficar no lugar do Christian. Valuzeiro, me conte tudo, não me esconda nada de como foi sua avaliação desse amistoso no sábado entre Cruzeiro e Defensor do Uruguai. Ô Elton, jogo de número 19, né, do Arthur Jorge no comando do Cruzeiro, e assim, foi bem interessante, tá? A gente viu um Arthur Jorge como se fosse um jogo de Libertadores, tá? O trato dele, a forma dele, não teve nada de alívio, não teve nada de baixa intensidade, pelo contrário, muita cobrança. E a gente viu algumas aparições, né? O William voltou a aparecer depois de um longo período sem ser sequer relacionado, né? Por conta da saúde do filho dele, o William. A gente espera que o seu filho, William, se reestabeleça e cada vez mais esteja saudável, né? É o que a gente de fato deseja. Uma dupla de zaga reserva, né? Iniciando com João Marcelo e Vidalba. A estreia do Rojas, o argentino agora que é o dono da lateral esquerda com a venda do Kaique para o Como. Uma dupla de volantes formada pelo Matheus Henrique e pelo Gerson aí, talvez já possa ser, quem sabe, né, uma projeção do que vai acontecer lá no duelo ainda contra o Flamengo. Lembrando que o Cruzeiro tem jogos a cumprir. De um lado Sinesterra, do outro Ryan Leles, que me chamou muita atenção a presença do Ryan. A gente falava de alguns jovens que estão treinando e o banco do Cruzeiro de reservas recheados de jogadores da categoria de base que estão treinando nesse período com o profissional. Matheus Pereira e Caio Jorge, né? Então, muita movimentação, mesmo com forte sol. Sinesterra saudável, arrancando com confiança. Um Sinesterra confiante que o torcedor do Cruzeiro espera vê-lo assim nos próximos 7 meses, porque de fato o Cruzeiro vai ter um jogador muito importante. E o Caio Jorge também, né? Um aspecto de saúde diferente, ele até falou disso na zona mista, livre das dores que
o acompanharam muito nesse primeiro semestre, a dor no pubis, enfim, ele inclusive fazendo gol. E no segundo tempo, muita mudança, né? Jonathan Jesus vindo para o jogo, com o Fabrício Bruno. O Cauã Moraes, que eu até achava que sairia como titular na lateral esquerda, de fato ele vem pelo lado esquerdo, e aí vem o Fagner. Só um detalhe importante, a gente não sabe se vai ser o caminho, mas o Vidalba veio como zagueiro pelo lado esquerdo. Pode ser um indício de um reajuste, até daqui a pouco o Popó vai falar a respeito disso. O garoto Felipe Moraes, que fez a sua estreia, Bruno Rodrigues jogando, Neiser, o Felipe Moraes fazendo gol, né? Ali toda a emoção do garoto participando, o Marquinhos, só além, para quem esteve no campo, Elton, e muita cobrança o tempo inteiro do Arthur Jorge, eu acho que valeu demais, é muito melhor do que uma questão de um jogo treino dentro do CT, com os tempos de 30, onde o ritmo... Não, a coisa aqueceu, e não só pelo calor, né? O torcedor, mesmo sabendo que é um amistoso, quer ver o Cruzeiro vencer, isso cria uma responsabilidade do grupo e do próprio Arthur Jorge para com o torcedor. Eu achei que foi bem dinâmico e achei que foi muito válido, Elton. Não participaram, o Popó, só... algo para se ficar de olho. O Cruzeiro pediu o retorno do Aragão, do goleiro, do Léo Aragão. O Lamounier, que era o terceiro, ele estava atrás do Marcelo Heráclito, ele agora é o primeiro reserva hoje do Otávio, e entrou em campo. E jogadores que estiveram fora, Chico da Costa, Wanderson, pode ser que sejam jogadores negociados, e o Christian, que está muito perto do Cruzeiro oficializar a sua venda. Mas o PEC é um grande reforço. Né, eu acho um grande reforço, Elton. E assim, é importante que ele tenha já explicado algumas coisas sobre essa negociação, dentre elas o desejo que ele tem de fazer parte desse projeto. Eu estava assistindo mais cedo essa entrevista, e aí o que me surpreende de fato é isso. Aliás, o que me chama a atenção, né? Não que me surpreenda, mas é um jogador que entende muito bem onde ele está, o time que ele vai fazer parte, a situação que ele foi contratado e como o Cruzeiro projeta a atual temporada. É um cara que chega falando e pensando em títulos, que é o que o torcedor tanto quer para 2026. Então, assim, para mim o Cruzeiro acerta em vários pontos. Primeiro, do ponto de vista técnico e tático, que para mim o PEC será extremamente útil para a forma de jogo do Arthur Jorge. E o segundo ponto para mim é de saber que esse cara tem uma mentalidade vencedora, que ele chega ao Cruzeiro a fim de ganhar algo. Isso é extremamente importante para o clube. Eu acho uma contratação muito boa do Cruzeiro. Eu não acho ótima nem excelente a contratação do PEC. Muito boa. MB. Isso. Eu falei o quê? Excelente. Provavelmente usei excelente. Não, sim. O baita. Deve ter usado baita. Mas eu vejo o PEC com o potencial de um outro jogador que está perto de deixar o Cruzeiro, que é o Christian. O Christian, quando ele é contratado, ele é uma boa contratação. O que ele está saindo agora do Cruzeiro, o que ele se tornou no Cruzeiro. Então eu vejo no PEC essa mesma possibilidade do Arthur Jorge, trabalhando com o jogador e num contexto coletivo também, dele se tornar algo muito melhor do que ele já chegou de cara. Mas eu acho que é uma opção muito interessante. O PEC até, na semana passada, o Elton Novaes me perguntou, né? Fazendo um comparativo, imaginando que sai o Christian entre o PEC, o que você vê de vantagem e desvantagem? Bom, eu acho que o PEC, ele evidentemente tem menos recursos para tomar a bola, para ajudar o meio campo, mas ajuda, faz muito isso. Agora, do meio campo para frente, ele é um jogador que tem mais capacidade de finalizar do que o Christian, mais passe, enfim. Então, eu acho que é uma contratação muito boa e que tem capacidade de se tornar algo assim, que o Christian acabou se tornando. Não estou comparando característica dos dois jogadores, tá, pessoal? Parece que agora o Arthur Jorge quer trabalhar com esse jogador, com o beirada, com o função, o ponta, o cara que ataca, que pisa na área, que tem como finalização das suas características. Então pode ser que essa reposição seja mesmo um PEC, mas vamos ver, o Cruzeiro ainda precisa se movimentar no mercado, por exemplo, em relação ao volante. Então vamos ver como é que vai ser esse restante de janela aí, né? Eu acho que o Cruzeiro precisa de buscar. Tô com o Popó, a gente falava em off, apesar dos 19... o que vocês têm como base isso? A maneira preferencial do Arthur Jorge, não é que ele só tenha uma maneira. Eu acho que num primeiro momento do trabalho dele, ele muito mais adaptou-se ao elenco do que tentou formatar a sua maneira principal de característica de jogo. Eu acho que ele vai tentar fazer isso a partir deste tempo, dessa intertemporada que ele está tendo. Dos 19 jogos, o Cruzeiro jogou em 3 jogos com pontas de ofício sendo atacantes mesmo pelos lados. Na vitória contra o Goiás, 1-0 na Copa do Brasil, na vitória contra a Chapecoense, 2-1, e no amistoso de sábado contra o Defensor.
Eu não ficaria surpreso uma coisa é certa. Tem que ir buscar um outro jogador com a saída do Christian? Tem. E eu acho que esse jogador que o Cruzeiro vai buscar é com característica de lado de campo, ao invés de buscar um meio-campista. Exatamente por conta desse alinhamento que eu e Popó temos, dessa vontade do Arthur, me parece, de colocar um Cruzeiro mais ofensivo. E o camisa 5 segue sendo, para mim, uma posição emergencial do Cruzeiro ir ao mercado até o final da janela. Ô Valu, sabe o que é engraçado, ou pelo menos curioso? O Arthur Jorge deixou claro isso, que todas as saídas ele gostaria de ter uma reposição. Ele fala isso no pós-jogo, na entrevista coletiva. Bem lembrado, Thiago. E aí ele deixa claro, se saiu, eu quero reposição. Cara, ele não cobra reforço. Ele não quer um time mirabolante. Ele só quer as reposições do time dele, cara. Então, assim, cara, fico impressionado com o que faz o Arthur Jorge, porque é um cara que sabe trabalhar com o elenco que o Cruzeiro vai colocar à disposição dele. E, interessante. Então, se o Christian saiu, eu sei que eu já posso esperar uma reposição para alguém que jogue nessa função que ele vinha desempenhando. Só dentro disso, me chamou muita atenção o Cruzeiro. A gente sabe que ainda vai ter essa semana e a próxima, né? Mas achei o Cruzeiro muito bem fisicamente, tá? Num todo, assim, principalmente no momento sem perder, tentando pressionar o adversário, e no momento que essa pressão era ultrapassada, os jogadores realmente recompondo-se muito rápido ali. Ainda tem mais semanas pela frente. É um dos aspectos que o Cruzeiro sofreu demais no primeiro semestre, exatamente por conta do péssimo trabalho feito pelo Tite e a sua comissão. E o Gabriel Peck optou aí pelo projeto do Cruzeiro, né, Samuca? Uma contratação bem importante que a gente está para fechar. Então, Caramujo, eu vou até contar um bastidor dessa história aí. O Peck hoje deve ficar por conta de finalizar os exames médicos e acho que até amanhã será anunciado oficialmente. 5 anos de contrato, vai assinar, né? E a ideia é que ele já passe a treinar normalmente com o grupo. Talvez ali fazendo uma parte física nos primeiros dias, mas depois totalmente integrada aí ao elenco e uma peça que chega para reforçar o Cruzeiro. O bastidor dessa história. Semana passada eu falei sobre uma oferta do Catar que o Galaxy recebeu. E a oferta era do Al Rayyan e um pedido do Arthur Jorge. Então, consegui confirmar essa informação e por isso, quando veio para o Cruzeiro, dentro dos nomes aí avaliados, o que foi colocado ali, que tinha de possibilidade, né? Muito nome foi oferecido, inclusive. Trouxemos aqui o Matheus Gonçalves, foi oferecido. O Brian Rodrigues, da seleção uruguaia, foi oferecido. Esse aí tem outros pontos também extra-campo que são pontos importantes. Tem um extra-campo aí de uma denúncia de agressão, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta. E dentro das opções que o Cruzeiro tinha, o Cruzeiro conseguiu avançar com o Gabriel Peck e principalmente por isso. Já era um desejo do Arthur Jorge. Quase levou o jogador lá para o Al Rayyan do Catar e agora vai conseguir trabalhar com o Peck aqui no Cruzeiro, Caramujo. Inclusive, certamente o jogador fala, opa, esse moço gosta de mim, né? Gosta do meu futebol. Tentou levar para o Catar, na época eram valores até mais altos, né? E agora o Cruzeiro conseguindo viabilizar. A gente pega bastante no pé da diretoria do Cruzeiro por alguma lentidão no processo, mas o mais importante é que o rapaz está chegando e uma boa contratação, hein? Uma boa contratação, com certeza. Interessante o Samuca ter colocado esse bastidor, porque o Arthur Jorge nunca trabalhou com o Gabriel Peck, né? Mas mesmo assim, gostou do que viu. Isso mostra que ele tá sempre atento aos jogadores de forma geral. Porque a gente pondera muito, por exemplo, no caso do Arthur em específico, o fato dele gostar do Gregory, né? Que é um cara que trabalhou com ele no Botafogo e depois o próprio Arthur pediu o Gregory no Al Rayyan. Mas o Peck era um jogador do Vasco e quando o Arthur Jorge chega ao futebol brasileiro, o Gabriel Peck já não estava mais por aqui, né? Então ele acompanhou o Peck para muito além do futebol brasileiro, até esse processo de evolução que ele acabou tendo nos Estados Unidos. Mas eu não tenho a menor dúvida de que é uma ótima contratação do Cruzeiro. Até então, uma das mais significativas, se não a mais significativa do futebol brasileiro, pelo menos na janela atual. E é um cara que aparentemente não vai ter dificuldade para se adaptar, que está bem fisicamente, que tem tudo aquilo que o Cruzeiro precisa. Eu imagino um Cruzeiro lá na frente com muito mais força para pressionar,
com muito mais poder de recuperar bolas e com maior poder de fogo também com o Gabriel Peck. Para mim, se tudo for dentro dos conformes, ele naturalmente vai assumir a titularidade do Cruzeiro e quem sabe venha a ser o terceiro jogador que a gente tanto espera, tem essa expectativa em torno do Cine Serra também, mas que ele seja pelo menos aí o quarto jogador, torcendo também para que o Cine Serra se torne esse cara a dividir responsabilidade em termos de números, de participações em gols com Matheus Pereira e Caio Jorge, porque a gente precisa demais disso, a gente precisa de um Cruzeiro mais equilibrado nesse sentido, ainda mais pensando nesses confrontos mais tensos, que o Cruzeiro não deve ter tantas chances de gol, né? E aí falando de Copa do Brasil e principalmente de Copa Libertadores da América. Então essa chegada do Gabriel Peck, da minha parte, é extremamente positiva e eu já tenho uma expectativa alta nele ainda para esse ano. Eu acho que não vai demorar muito tempo pro Gabriel Peck estar mostrando a sua melhor versão, não. Fala pessoal, finalizando mais um vídeo do canal, passando rapidinho aqui só para pedir vocês aquele like, a gente sabe o vídeo, você que acompanhou o vídeo até o final, muito obrigado. E deixar aquele convite para quem está chegando, não conhece o canal ainda, não se inscreveu, fiquem à vontade, tá bom? Esse canal aqui é do Cruzeiro e traz notícia todos os dias para vocês. Se inscreva no canal, não esqueça antes de sair, ative o sininho de notificação e eu peço gentilmente aí o like de vocês para dar aquela força pro canal, tá? Vocês dando like aí, vocês vão estar ajudando demais no nosso trabalho. Então conto com vocês, tá bom? Fiquem à vontade para estar conhecendo o canal e também deixando o seu comentário aí, o que você acha em relação a tudo que foi falado, tá? A participação de vocês é importante demais para o canal, ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá bom? O YouTube entende que o conteúdo é relevante para o público e acaba aqui encontrando, né? Ele alcança mais torcedores do Cruzeiro e jogando para esse canal e crescendo cada vez mais. Muito obrigado a todos, ficaremos atentos às notícias. Qualquer novidade a gente volta aqui para estar atualizando o canal para vocês, tá bom? Então fique esperto, atento aí à notificação. E quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos, vai ajudar demais, tá bom? Pessoal, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fui!